Eu fico muito feliz de receber você aqui no Devocional 2024. Estamos hoje finalizando o livro das guerras, o livro de Josué. Os capítulos 22, 23 e 24, esses capítulos que são os últimos deste livro, que fala sobre praticamente 7 anos. Isso mesmo, do momento em que eles entraram ali na Terra Prometida, no Rio Jordão em diante, todos esses anos até a divisão das terras, propriamente dito, foram 7 anos. E depois que eles passaram a desfrutar destas terras que Deus entregou nas mãos dos filhos de Israel. Você vai entender um pouco mais sobre isso. O que me chamou a atenção foram os seguintes pontos: as consequências de quem não guarda a língua, laços, redes, açoites e espinhos nos olhos. E um versículo que muitos pensam ser uma promessa, mas é uma afirmação. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário também, que é muito importante, do que tem lhe impactado, que tem lhe chamado a atenção, e é claro, compartilhar com o maior número de pessoas que também serão beneficiadas neste devocional. No capítulo 22, no versículo 3, nós vemos um detalhe muito importante, que diz assim, preste atenção: a vossos irmãos, durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Aqui, Josué, ele abençoa e manda as tribos que estavam antes do Rio Jordão de volta para casa. Lembra quando a meia tribo de Manassés e também as tribos de Ruben e de Gade, que passaram para batalhar pelos filhos de Israel? Esse tempo aqui foram cerca de 7 anos. 7 anos de conquista da terra. Para que você veja claramente que não é num estalar de dedos, não é num piscar de olhos. Tudo requer perseverança e constância. Nós vemos no versículo 5 uma orientação de Josué que serve para todos nós. Quando ele diz assim, veja só: tende cuidado, porém, de guardar com diligência, responsabilidade, o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Aí ele diz que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aqui ele está falando sobre cuidados pós-conquista. Muitas pessoas, quando conquistam, se deixam levar pelas conquistas, ficam completamente deslumbrados e se perdem. Mas aqui está uma dica mais do que especial para todos nós. Ele diz os seguintes pontos: ter cuidado de guardar com responsabilidade o mandamento, a lei, que hoje para nós são as Sagradas Escrituras. E aí ele diz: ameis o Senhor. Amar a Deus. Amar é se comprometer com Ele. E ele diz: andeis em todos os seus caminhos, quer dizer, andar na fé. Guardeis os seus mandamentos, ou seja, manter aquilo que você tem aprendido dentro de você. E ele diz: vos achegueis a Ele. Como que nós nos achegamos a Deus? Quando nós mantemos os nossos pensamentos constantemente na sua vontade. E ele diz: e o sirvais
de todo o coração e de toda a alma. Já falamos sobre isso, a diferença entre alma e coração. Se referindo ao coração, se refere à personalidade de cada pessoa. A alma se refere às vontades. E quando ele diz servir, significa que tudo deve estar debaixo da serventia a Deus. Eu não devo colocar o meu desejo, a minha vontade, o meu querer acima do de Deus. Isso é muito importante. No versículo 11, ele diz o seguinte: os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. O que me chamou a atenção neste versículo? A língua. Alguém teve a ideia de chegar no meio lá das tribos que estavam pós Rio Jordão e comentar, Manassés, a meia tribo de Manassés, Ruben e Gade, eles ergueram um altar lá, hein? Deve ser para algum deus. E isso se espalhou igual fogo em palheiro. Quando você acende o fogo na palha, se alastra. E aí, o que aconteceu? Eles se levantaram como um exército e foram prontos para batalhar contra as tribos que estavam antes do Rio Jordão, vivendo sossegado, vivendo uma vida de serviço a Deus, agradando a Deus, apresentando suas vidas no altar que eles haviam construído para Deus. Daqui a pouco eles veem as tribos chegando toda armada e com vários argumentos dizendo que absurdo que eles haviam feito isso, com julgamentos precipitados que nós vemos no versículo 11, quando diz assim, olha só, ele diz assim: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? E eles não tinham feito nada disso. Já chegaram, já atacando, metralhando as 2 tribos e meia. E ali naquele momento, eu fico imaginando os anciãos, os príncipes destas tribos, perplexos, com os olhos arregalados, pensando, e agora, o que vai ser de nós? Mas a verdade dos fatos, elas foram postas diante dos acusadores. No versículo 24, diz assim: pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade. Não tendes parte do Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. E, pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar não para holocausto, nem para sacrifício. Ou seja, aquele altar, ele era um memorial para mostrar que eles continuavam servindo a Deus. Muito interessante isso. Quando nós vemos que as verdades dos fatos foram todas postas diante dos acusadores. Aí eu fico imaginando o queixo das tribos que foram todas armadas por causa de uma língua que falou o que não deveria. Por isso que nós temos que vigiar o que falamos. Devemos vigiar aquilo que nós divulgamos, compartilhamos nas redes sociais, comentários que fazemos, porque pode ser algo que produza até mesmo uma tragédia. No capítulo 23, no versículo 6 ao versículo 11,
nós vemos uma orientação que é um esforço que todos nós devemos ter. Vamos ler. Ele diz assim: esforçai-vos, disse Josué, exortando o povo. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, que agora são as Sagradas Escrituras, para que dela não vos aparteis, quer dizer, permanecermos apegados à palavra, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Interessante que os israelitas, eles eram atraídos a se inclinarem a outros deuses. Você pode, inclusive, observar isso com detalhes na trajetória deles. Eles ficavam deslumbrados, querendo imitar os outros povos. E isso porque eles eram, de alguma forma, inclinados àquilo que eles viveram lá no Egito, ou receberam dos seus pais, né? No meio do deserto, que criam deuses que eram visíveis, as imagens lá dos deuses no Egito, e depois as imagens dos deuses cananeus, os deuses pagãos, dos pagãos. E isso tem como um alerta para nós. Nós não podemos nos inclinar às coisas deste mundo e às ideologias, ideias deste mundo. Nós temos que nos manter como um povo santo, separado, um povo verdadeiramente escolhido do Senhor. No capítulo 24, quando a Bíblia fala no versículo 12 sobre vespões, no versículo 12, quando diz que enviei vespões adiante de vós que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, isso não com a tua espada nem com o teu arco, provavelmente esses vespões sejam relacionados ao próprio exército, o exército egípcio, porque eles tinham abelhas e vespas como símbolos do exército do Egito. E eles atacavam regularmente os cananeus e, consequentemente, enfraqueciam os inimigos, né? Então, de certa forma, Deus permitiu isso para que, então, quando eles fossem até os cananeus, eles já estivessem enfraquecidos, né? No versículo 15 e 18, nós vemos um detalhe que muitas pessoas usam como promessa. Sabe quando muitos dizem assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu tomo posse dessa promessa. Você sabia que isso não é uma promessa? Josué, ele fez uma afirmação. Quando ele estava prestes a morrer, ele declarou, dizendo para o povo que eles tinham que decidir se eles iriam seguir a Deus ou não. E ele disse: eu e minha casa. No versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, mais do que você declarar, dizendo que isso é uma promessa, declare isso como uma afirmação na sua vida. Que você servirá a Deus, que a sua família servirá a Deus. E assim, com certeza, Deus se agradará. Por fim, nós vemos que os dias de Josué chegaram ao fim. E nós vamos acompanhar a partir de amanhã o livro de Juízes, que acontece algumas mudanças em Israel e que, de alguma forma, traz para cada um de nós muitos ensinamentos. Você é especial para Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre o livro de Josué.
Até amanhã com o livro de Juízes.